Você já pensou como uma pós-graduação pode transformar a sua carreira? Para muitos profissionais, esse é o passo necessário para avançar na carreira e se destacar entre os concorrentes. No vídeo de hoje, vamos explorar tudo o que você precisa saber sobre pós-graduação, desde as diferentes modalidades até como você escolher o curso certo. Antes de começarmos, vou te pedir uma coisa. Inscreva-se no canal se você não for inscrito, deixe o seu like e acione o sininho, assim você não vai perder nenhum vídeo novo do nosso canal. Para começar, precisamos entender o que é um curso de pós-graduação. De uma maneira bem simples, pós-graduação se refere a qualquer curso que você pode fazer depois que você se gradua. A ideia central é que você se especialize ou se torne apto numa área específica, tendo mais embasamento e mais ferramentas para o mercado de trabalho. Existem dois tipos de pós-graduação, as chamadas pós-graduação do tipo lato sensu e stricto sensu. A lato sensu, o objetivo central é preparar o indivíduo para o mercado de trabalho dentro de uma área específica, por isso ela se foca nas especializações bem como nos MBAs. Já a stricto sensu, o objetivo central é preparar o indivíduo para o mercado que se volta para a aula, bem como também para o mercado de pesquisa. Por isso nós temos dentro da stricto sensu os cursos de mestrado, bem como de doutorado. Então, pensando nessa lógica, como que eu faço para identificar se o meu perfil é para um lato sensu ou stricto sensu? Bom, é claro que isso está muito atrelado à vontade própria de cada pessoa. Mas eu diria que um curso de lato sensu, ele é voltado para aquela pessoa que tem um sonho, tem a vontade de trabalhar dentro de uma área. E uma vez tendo essa vontade, ele quer se sair bem, ele quer ter ferramentas, ele quer ter base de informação, de currículo, para que ele consiga desempenhar bem o seu papel. Por exemplo, se eu for trabalhar numa área administrativa, uma vez que eu sou enfermeiro, então para que eu consiga desenvolver bem esse meu papel, o que eu busco? Eu busco me especializar na área administrativa, justamente para poder ter mais condições de ter aquele papel, uma vez que não é tão dentro do meu dia a dia, né, trabalhar com a questão administrativa, mas uma vez que eu busco me especializar nisso, eu acabo me tornando uma referência, eu acabo me tornando uma pessoa com mais bagagem justamente para lidar com essas condições. Agora, se a minha característica é justamente voltada para um outro olhar, uma vez que eu já estou no mercado de trabalho, me vejo como uma pessoa que pode transmitir conhecimento, que posso disseminar isso de outras maneiras e de repente me passa pela cabeça me tornar um profissional dentro da área de educação e saúde, por exemplo. Então eu foco olhar justamente para o stricto sensu. Claro que aqui a gente vai ter as divisões aí, né, com mestrado, doutorado, né, que podem nos embasar justamente dentro disso. Eu sugiro sempre, dentro dessa lógica de entendimento, se a pessoa tiver o interesse de um dia se tornar um professor universitário e fazer uma pós-graduação do tipo stricto sensu, ela busque inicialmente fazer o mestrado e a partir do mestrado, se ela de fato se identificar e falar assim, nossa, é isso mesmo que eu quero, é isso que eu busco na minha carreira, aí de fato ela pode, depois dar continuidade, fazer o doutorado. Lógico que isso não é um impeditivo, né? A pessoa pode ir diretamente para um doutorado. É que o doutorado, ele além de preparar o indivíduo para o mercado voltado para o ensino, principalmente a característica do ensino superior, mas ele também forma o pesquisador, né? Então é uma característica e um objetivo um pouquinho diferente dentro dessa lógica, né? Não tem a necessidade específica da pessoa entender o mestrado como um degrau para o doutorado. Mas pela lógica, até pelo desenvolvimento e maturidade do profissional, é interessante que ela passe por esse processo até para se tornar um pouco mais fácil, né, dela trazer isso para o seu cotidiano e não sofrer tanto dentro do processo. Não dá para dizer que fazer a pós-graduação lato sensu ou stricto sensu, que uma seja melhor do que a outra. Eu acho que a lógica de tudo isso é entender qual que é o objetivo individual, o objetivo que você quer para a sua vida. E não também tirando a condição de que esse entendimento e esse objetivo ele pode mudar ao longo da sua carreira, né? Por uma questão, eu diria assim, de maturidade profissional, é muito comum que as pessoas primeiro se especializem, trabalhem na área, peguem experiência, peguem bagagem, para depois se tornar aquela pessoa que muitas vezes vai ser o multiplicador. Não é uma lógica de se falar assim, é obrigatório ter isso.
Mas é muito comum que a pessoa primeiro queira ter essa experiência, essa vivência, para que depois ela venha a se tornar um docente. Por isso essa divisão, né, de primeiro fazer uma especialização, um lato sensu, para depois de fato ir para o estricto sensu. Eu não fiz esse caminho, né? Então eu não posso dizer que é uma obrigatoriedade. Eu fui diretamente para o estricto sensu, mas eu tinha a minha experiência prática já dentro da profissão, então isso também me ajudou bastante, certo? Uma das coisas que as pessoas perguntam muito é em relação a tempo, né? Quanto que dura uma especialização em termos de tempo? Quanto tempo dura uma estricto sensu? Então isso está muito atrelado ao tipo de curso que a gente escolhe, né? Então, se a gente pensar num curso de lato sensu, né, uma especialização, a gente pode dizer que elas, em média, na maioria das instituições, ela tem uma duração aí que gira em torno de 1 ano até 2 anos, né, dependendo do contexto. Algumas, inclusive, até têm como obrigatoriedade, além das aulas teóricas, a necessidade de estágio para que a pessoa venha a desenvolver competências específicas para que aquele aprendizado ele venha a se somar, né, e depois ela de fato conseguir trazer isso para a sua prática profissional. Quando a gente pensa, por exemplo, num curso de mestrado, em média a gente pode dizer aí que o mestrado ele tem uma duração em torno de 2 anos. Né? Não que seja engessado nisso, tá? Até porque muitas instituições determinam ali o tempo base de 2 anos, mas às vezes o profissional ele não consegue desenvolver a pesquisa a tempo, né, ou tem algum obstáculo aí no meio do caminho, ela pode prorrogar esse período por mais tempo. Mas em média aí a gente pode dizer que em torno de 2 anos para fazer, para concluir o curso de mestrado. Já o doutorado, a gente tem aí em torno de 4 anos em média para a finalização de um curso de doutorado. Tá? Entra na mesma linha de raciocínio que o mestrado, né? Não é uma regra, tem pessoas que vão terminar aí com 3 anos e pouco, bem como tem aquelas também que vão terminar um pouquinho mais atrasados, né? Por vários motivos, né? Eu acho que um ponto importante dentro disso é lembrar que tanto o mestrado quanto o doutorado, além de ter a preparação do indivíduo aí para uma característica própria do mercado, aliado a tudo isso, tem uma questão de uma pesquisa atrelada ao curso, né? E o indivíduo ele só consegue finalizar essa etapa da formação a partir do momento que ele termina e entrega o seu trabalho de conclusão, né? Nesse caso em particular, no mestrado, o trabalho de conclusão é denominado como uma dissertação e no doutorado é uma tese, né? Então, a partir do momento que ele entrega, defende a ideia que foi estabelecida nessa pesquisa, aí sim ele acaba recebendo a titulação. Então, essa variação aí de tempo, ela está muito atrelada a isso. Então, tem pessoas que vão ter mais facilidade, vão ter mais desenvoltura e vão conseguir desenvolver isso com mais rapidez, já outras vão demorar um pouco mais. Mas, em média, mestrado em torno de 2 anos e o doutorado em torno de 4 anos. Em relação à forma de oferta dos cursos de pós-graduação, seja ele lato sensu ou estricto sensu, hoje o mercado, principalmente depois da pandemia, acabou trazendo uma infinidade de possibilidades. Então a gente pode, inclusive, trazer aí que existem cursos totalmente online, outros totalmente presenciais e muitos deles híbridos, né, que misturam um pouco de aulas online e outras presenciais. Acho que um fator importante no momento de procurar por um curso de pós-graduação é verificar se esse curso ele é reconhecido, né, para que garanta para a gente, ao fazer o curso, que ele de fato atende aos requisitos necessários junto ao Ministério da Educação, ao MEC. Né? Por quê? Porque é um esforço tremendo, é gasto, é empenho, né? E não dá para a gente simplesmente passar por cima do primordial, que é fazer com que esse curso de pós-graduação possa se tornar algo que vai nos agregar. Né? Então, se eu faço um curso e eu não sei a característica desse curso, eu faço em qualquer lugar, de repente, lá na frente eu posso sentir justamente a falta de peso desse curso para o meu currículo. Ao procurar um curso de pós-graduação, acho que um dos pontos importantes que eu diria para qualquer pessoa que me procura, justamente para orientar sobre isso, é ter o entendimento de que esse curso e a instituição que o oferta, se ele é reconhecido, né, para saber se a pessoa às vezes não está entrando numa furada. Tá? Um curso de especialização, por exemplo, muitas vezes ele é colocado na prática ali como se fosse um curso de especialização, mas ele, quando se busca saber mais informação, na verdade é um curso de aprimoramento, de aperfeiçoamento.
O que isso difere? O que isso traz de mudança para o indivíduo que faz o curso, né? A gente tem que entender que um curso de especialização ele tem uma carga horária mínima estabelecida pelo MEC, bem como também o reconhecimento do Ministério da Educação. E um curso de aprimoramento, de aperfeiçoamento, ele nem sempre vai ter esse reconhecimento, além da carga horária que não é regida dentro daquele mecanismo que a gente precisa ter para justamente se tornar especialista dentro de uma área. Eu não estou dizendo que é ruim, não estou dizendo que é um curso mal feito, não é essa a lógica. Mas uma vez que eu faço um curso de especialização, eu me torno especialista naquilo. E algumas entidades, né, elas inclusive dão a titulação para o indivíduo que faz o curso de especialização. Quando você faz um curso de aprimoramento, um curso de aperfeiçoamento, você acaba não tendo esse direito, né? Então você acaba trazendo uma informação, você acaba se enriquecendo de informação, mas muitas vezes ainda fica faltando algo ali para te tornar um profissional mais bem reconhecido. E por que eu estou dizendo tudo isso? Existem estudos hoje, né, que mostram que o profissional que faz um curso de pós-graduação e se torna especialista numa área, ele chega a ganhar até 60% a mais dentro do seu salário. Por quê? Porque é a forma como o mercado de trabalho seleciona e busca esse profissional. Então é claro que quando eu for buscar uma especialização, quando eu for buscar me pós-graduar, eu preciso buscar uma informação que seja coerente com isso, ou seja, eu preciso buscar um curso forte de uma instituição bem reconhecida e que traz recursos que vão justamente me procurar para essa nova realidade. Não adianta eu fazer qualquer coisa e achar que eu vou ser reconhecido por isso. Então eu preciso ter esse entendimento para que eu também não seja simplesmente enganado por uma condição que foi aleatória, que eu escolhi simplesmente pelo preço, por estar mais próximo, por estar mais fácil. A pós-graduação eu sempre considero e oriento os meus alunos que tem que ser uma coisa muito bem pensada, tem que ser uma coisa muito bem estabelecida e planejada na vida profissional, para que a pessoa depois não fique se arrependendo aí de ter gasto tempo, recursos e não ter colhido os frutos, né, diante dessa nova condição. Tá? Então a pós-graduação ela pode te abrir muitas portas, pode te trazer muita satisfação profissional, mas ela precisa ser muito bem feita, né? Ela precisa ter, de fato, ela precisa trazer essa característica dentro do seu currículo, né? Não adianta ser simplesmente um título que você vai digitar lá no seu currículo e vai ficar bonitinho lá, né? Ela tem que ter de fato o peso que ela de fato representa. Diferentemente da graduação, o curso de pós-graduação, o aluno, a pessoa que busca, ela não precisa necessariamente estar ali na universidade ou na faculdade que ela buscou para fazer esse curso todo dia, né? E com uma carga horária extensa. Como eu disse, ela tem uma carga horária pré-estabelecida pelo MEC que é distribuída aí em torno de 1 a 2 anos, dependendo da formatação do curso. Inclusive até de forma à distância, bem como também de forma presencial. O que a gente tem que levar em consideração sempre que busca uma pós-graduação é que ela vai ter estabelecido ali um dia certo, ou um horário certo para o curso de se desenvolver. Né? E não tem essa necessidade da gente ficar ali de segunda a sexta, de segunda a sábado cursando. Alguns cursos, inclusive, pegam o sábado o dia todo para que as aulas sejam ministradas. Dependendo da carga horária, isso se estende inclusive de sábado e domingo. Tá? Alguns cursos optam por fazer encontros quinzenais que englobam o sábado e o domingo. Né? Então isso varia muito de acordo com a instituição, com a característica da instituição. E uma coisa que eu percebi, né, pesquisando em diversas instituições, a distribuição desses dias, né, e a carga horária, ela está muito voltada ao tipo de clientela, que de fato nós somos enquanto alunos, né, junto a essas instituições, e que busca, né, horários alternativos e até mesmo mecanismos que possam se adequar às nossas rotinas. Então pega, por exemplo, um indivíduo que trabalha todo dia em horário integral, ele só tem o horário a partir das 7 da noite até, enfim, às 10 horas, 11 horas da noite. Então vai ter instituições aí que vai estabelecer cursos ou vai abrir vagas para o período da noite, né? E muitas vezes aí 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, né? Já outras instituições optam em abrir cursos no período do dia todo num sábado. Então como a gente trabalha de segunda a sexta, muitas vezes dependendo de onde trabalha, o sábado fica livre. Quem trabalha em esquema de plantão, por exemplo, consegue dividir ali os plantões e pegar um sábado pelo menos no mês, que seria a lógica dentro desse formato, para
conseguir fazer o curso. Então, a busca por isso, ela é uma condição que está atrelada à instituição que a gente busca, bem como também a nossa carga horária disponível. Então, ao escolher um curso de especialização, eu tenho que ter um entendimento que eu preciso me planejar e me organizar para isso. Não adianta eu simplesmente achar que a melhor instituição eu vou me matricular, mas depois eu olho para o meu cotidiano, a minha vida, e eu vejo que não vai se enquadrar, não vai se encaixar ali dentro do que eu tenho disponível. Quando a gente pensa no estrito sensu, a ideia e a lógica já é um pouco diferente. No estrito sensu, a gente tem algumas obrigações, não como a graduação, mas a carga horária já é um pouco mais pesada, já é um pouco mais cheia de atividades e cheia de obrigações que a gente tem que cumprir. Então, esse mecanismo já muda um pouco, né, e o planejamento e a organização para fazer aí já requer um pouquinho mais de estudo da nossa parte, sem contar também com as condições aí para que a gente possa ingressar de fato num curso desse. Eu diria para vocês que para ingressar num curso de pós-graduação, pensando num lato sensu, a grande maioria das instituições abrem vagas e, consequentemente, o período de inscrição. E na maior parte das vezes, basta a gente ter condições ali de currículo e de certificação dentro da graduação que a gente quer, uma vez que se enquadra dentro dos requisitos da pós-graduação, basta fazer a matrícula. Dependendo da instituição e até mesmo o peso desse curso, a concorrência e tudo mais, algumas instituições abrem um processo seletivo. Então a gente primeiro tem que passar nesse processo seletivo para que a gente possa ingressar. Não é a lógica da grande maioria das instituições, mas algumas a gente pode ter isso como uma particularidade. Quando a gente vê esse mesmo olhar para um processo de seleção dentro da estrito sensu, aí a coisa já muda bastante. Por quê? Porque no estrito sensu não adianta a gente simplesmente se matricular. Existe todo um processo a ser percorrido. Então, a grande maioria das instituições que prestam serviço de estrito sensu, elas buscam aqueles candidatos que de fato vão dar conta de não só desenvolver as disciplinas que vão ser convertidas depois em pontos, né, em créditos dentro do curso, e cada curso de mestrado, de doutorado, ele tem requisitos mínimos de créditos a serem cumpridos. Tá? E não tem como a gente ter uma ideia de quantos créditos são por curso, porque tem curso de mestrado que cada disciplina que a gente faz dentro de um semestre, por exemplo, nos dá a possibilidade de 2 créditos, de 4 créditos. Enfim, para a gente ter mais certeza sobre isso, o importante é ler o edital do que se tem ali disponível sobre o curso de mestrado ou de doutorado, e a partir dali a gente ter a escolha das disciplinas que se enquadram dentro do que a gente busca na estrito sensu, e saber que se eu tiver que fazer um quantitativo total de créditos, esses créditos vão estar distribuídos em várias disciplinas, além da própria pesquisa, entre outros mecanismos que muitas vezes são disponibilizados dentro do curso. Porém, para o ingresso dentro do mestrado ou do doutorado, existe um processo de seleção. Esse processo, na maior parte das vezes, eles são muito parecidos, tanto em instituições do tipo privadas, bem como também as instituições que são públicas. Tá? O diferencial é que quando a gente faz o estrito sensu, né, numa instituição privada, o número de vagas e até mesmo a disponibilidade acaba sendo um pouco mais aberta do que quando a gente compara com uma instituição tipo pública, né? Existe a questão também do nome que tem por trás, então a concorrência acaba se tornando maior, então o processo seletivo ele acaba sendo um pouco mais árduo, vamos dizer assim, né? Mas as etapas, elas geralmente estão divididas em desenvolver um pré-projeto de pesquisa, né, para que a gente se inscreva dentro do processo, a escolha de uma linha de pesquisa e que esteja vinculado a algum pesquisador da instituição para que ele possa nos conduzir na forma de orientador dentro do nosso projeto, e na maior parte das vezes, né, a prova de algum tipo de língua estrangeira. A mais comum é o inglês, no qual a gente precisa passar por prova, né? Alguns cursos nos permitem que a prova de proficiência dentro do inglês seja feita no decorrer do curso. Tá? Então você não tem obrigatoriamente ali que já entrar no curso tendo sido aprovado, mas ao longo do curso você precisa ter aprovação. Tá?
eu já vi também alguns modelos de processo de seleção que essa prova de proficiência em inglês é antes de entrar. Se a pessoa não passar no processo de proficiência, ele também não entra na pós-graduação. Então, não é uma coisa muito certa em todas as instituições, né? Todas são exatamente igual, mas a gente tem que entender que precisa ter um projeto de pesquisa, já tem que estar vinculado ali, ou já ter o conhecimento de quais são os orientadores e quais são as linhas de pesquisa que podem atender ali ao requisito. Então não adianta eu fazer um projeto de uma coisa e não ter nenhum orientador dentro do processo ali, dentro dos grupos de pesquisas que estão dentro da instituição, porque eu não vou ter ninguém para me orientar, para me direcionar dentro desse projeto. E a outra condição é a prova de proficiência. Então, se eu tenho interesse, a vontade de fazer um curso de estricto sensu, eu já tenho que ter um entendimento que eu vou precisar aí me dedicar um pouco a uma língua estrangeira, preferencialmente o inglês, até porque a gente vai ter muita leitura, muita interpretação de texto dentro do que eu vou desenvolver e vai envolver de fato aí alguma literatura estrangeira. Agora uma pergunta-chave que é muito comum, né, principalmente em graduandos que ainda estão no processo aí de escolhas, de decisões, né, é qual pós-graduação fazer. Não só pelo fato de ser lato sensu ou estricto sensu, né, mas a definição de fato, decidir o que seria melhor para a sua carreira. Bom, vamos pensar o seguinte, né, embora não seja uma regra, não seja uma condição que a gente precisa simplesmente bater naquilo e falar assim, ó, é isso e pronto. Se eu tivesse que sugerir alguma coisa, eu diria para que as pessoas, antes de escolher fazer uma pós-graduação, comecem a passar por áreas que são de conhecimento próprio da sua profissão. Né? No meu caso, eu sou enfermeiro, então para eu poder entender a lógica de desenvolvimento de alguma área, o que eu vejo como interessante? Passar por diversas áreas, de um hospital, de uma unidade básica de saúde, estratégia de saúde da família, e assim por várias outras condições, e entender aquilo que mais eu me vejo fazendo, né, aí durante alguns anos, para que isso possa se tornar algo que vai me encher os olhos e vai fazer sentido para eu estudar dentro de um determinado período e me dedicar junto a isso. Embora eu já tenha falado aqui no vídeo, né, que não é uma regra também, eu diria para vocês que a lato sensu, por meio de uma especialização, ela nos daria muito mais possibilidades aí de entender primeiro esse processo para depois, de fato, pensar em alcançar outros mecanismos, né, ou até mesmo almejar outras condições. Pensar no MBA, eu diria para vocês que ele está muito atrelado àquela pessoa que já tem um tempo de experiência, ela já atua dentro da sua área, já conhece bem o processo, como ele é desenvolvido e principalmente como é gerido, para que ele possa se tornar um bom gestor. Né? Então não adianta fazer um MBA aí, tendo acabado de concluir a graduação, porque muito provavelmente você não vai colocar em prática ferramentas mais complexas que você vai ter entendimento e vai ter acesso ao MBA, e muitas vezes esse conhecimento aí vai ficar ali de lado. Né? Tudo bem que isso é muito variável de pessoa para pessoa, mas o que eu quero dizer com isso é que às vezes você tem uma ferramenta enorme em mãos, você tem um conhecimento enorme, mas que você ainda não está em condições e nem preparado para colocá-lo em prática. E quando essa oportunidade de fato surgir, talvez você já não esteja mais com a ferramenta mais atual. Na prática, eu diria para vocês assim, planejem isso, organizem a vida profissional de vocês de maneira que você faça isso de maneira gradual. Se especialize, inicie um trabalho, conheça bem a dinâmica do que a sua profissão pode se abrir para você, e aí o MBA ele pode depois se tornar uma ferramenta para te tornar um gestor, para te fazer se aparecer dentro desse cenário de atuação que você se encontra, para que você possa se despontar lá na frente e ter uma boa gestão dentro da sua profissão. Então acho que isso seria uma condição que te ajudaria melhor. Já para quem pensa no estricto sensu, independente de ainda estar na graduação, já ter se formado, já estar um tempo formado, eu acho que o estricto sensu ele tem um propósito muito específico, que é o de se tornar professor, de se tornar docente do ensino superior, bem como também se tornar pesquisador. A lógica inicial de tudo isso é entender que é um curso um pouco mais pesado, requer um pouco mais de dedicação, por ter mais dias, por ter
mais coisas a serem feitas e entregues dentro desse processo, bem como a necessidade da defesa de uma dissertação ou de uma tese, dependendo do curso que você vai fazer. Então, com isso, é claro que a vida do indivíduo que procura por esse tipo de curso, por esse tipo de formação, ela acaba se tornando ali, muitas vezes, presa dentro desse processo. Então, você precisa se dedicar de fato, né? E para que isso de fato venha acontecer e você curta o momento e entenda o porquê está fazendo aquilo, eu acho que um dos pontos centrais é você fazer algo que você gosta. Não adianta você defender uma tese, defender uma dissertação de algo que você não se identificou, não tem familiaridade nenhuma. Então acho que o primeiro ponto é entender o que você quer, em qual área você atua, e quando você se especializou lá no lato sensu, trabalhou, vivenciou várias práticas, de uma certa maneira você foi se preparando para isso. E quando chega na estrito sensu, a informação já está bem consolidada. Então isso ajuda para que você tenha mais facilidade, né, pelo menos em ter as ideias e começar a abraçar isso como uma causa própria para você. Né? Então, pensa que a lógica de se fazer a especialização, o MBA ou qualquer uma das estrito sensu que eu coloquei até então, ela não é para que você simplesmente tenha algo a mais no currículo para mostrar para os outros que tem. Entenda que você, enquanto profissional pós-graduado, as pessoas vão te ver dessa forma porque você vai mostrar competências diferenciadas. Competências essas que você precisa desenvolver dentro desse processo. Então não dá para fazer de qualquer forma, não dá para fazer de qualquer jeito, e não dá para fazer simplesmente empurrando porque você está sem tempo, está sem recursos. Não, tem que ser algo que você vai se preparar e de fato vai se dedicar da melhor forma possível. As especializações lato sensu para a enfermagem abrangem uma ampla gama de áreas, focando tanto os aspectos clínicos quanto os administrativos da profissão. Segue as principais especializações reconhecidas na área da enfermagem: enfermagem unidade de terapia intensiva, enfermagem obstétrica, enfermagem oncológica, enfermagem pediátrica, enfermagem neonatal, enfermagem do trabalho, enfermagem geriátrica e gerontológica, enfermagem saúde mental e psiquiátrica, enfermagem cardiovascular, enfermagem estomoterapia, enfermagem urgência e emergência, enfermagem dermatológica, enfermagem auditoria de serviços de saúde, enfermagem controle de infecção hospitalar, enfermagem nefrologia, enfermagem cuidados paliativos, enfermagem centro cirúrgico, central de material, esterilização e recuperação pós-anestésica, enfermagem forense, enfermagem saúde pública e coletiva, enfermagem saúde da família, enfermagem hematologia e hemoterapia, enfermagem nutrição parenteral e enteral, enfermagem terapia intensiva neonatal, enfermagem terapia intensiva pediátrica, enfermagem reprodutiva e sexualidade, enfermagem terapia de feridas, enfermagem educação e saúde, enfermagem em gestão e liderança, enfermagem em atenção hospitalar ou atenção domiciliar. Essas áreas refletem as diversidades de campos de atuação de enfermagem e permitem uma formação especializada para atender às necessidades de saúde em diversos contextos e populações. Cabe ressaltar que, além do que já foi mencionado em termos de especialidades, existem muitas outras diversas especialidades dentro do serviço de enfermagem, que continua a se expandir à medida que surgem novas demandas e desafios dentro da área da saúde. Essas áreas são apenas exemplos de como a enfermagem continua a se adaptar e evoluir com novas especializações surgindo conforme avançam as ciências da saúde e as necessidades populacionais que vêm mudando ao longo do tempo. O objetivo principal sempre é garantir o cuidado especializado de qualidade em todos os níveis de saúde. Espero que você tenha entendido a importância de uma pós-graduação e como ela pode transformar a sua carreira, seja para avançar no mercado de trabalho ou para aprofundar os seus estudos acadêmicos. Essa é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional que não deve ser ignorada de forma nenhuma. Agora é com você. Que tal começar a planejar a sua pós-graduação?